Glória a Deus pela vida de vocês. Abra sua Bíblia, você que a tem, em Lucas. Nós vamos dar continuidade à nossa série de parábolas. Já estamos aí há mais de 2 meses trabalhando nas parábolas. Tem sido muito edificante a todos nós, não tenho dúvida disso. E também não tenho dúvida de que seremos edificados mais uma vez hoje pela palavra do Senhor. Amém? Lucas capítulo 16. Na penúltima quarta-feira que eu ministrei aqui, nós falamos sobre Lucas 14, do 15 ao 23, a parábola do grande banquete. No domingo, penúltimo domingo, nós falamos com base em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, e hoje nós daremos seguimento com a parábola em Lucas 16. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 15. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos. A quem Jesus disse? O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. O que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando eu perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Amém? Todos acompanharam a leitura? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, nós te agradecemos pelo presente que nos foi dado, da vida e de todos os recursos dos quais o Senhor nos tem derramado, Senhor. Dentre eles a vida, a saúde, os recursos materiais, intelectuais, que nos dão, dentre tantos outros privilégios, o privilégio de estar aqui, Senhor, nessa noite, para cultuar, exaltar o Teu nome e para receber, Pai, a Tua palavra, para aprender de Ti. Nós Te bendizemos, sobretudo, Senhor, pela Tua presença entre nós. Nós temos certeza de que estás no nosso meio, Senhor. Que o Senhor receba o nosso louvor, nossa adoração. E nesse momento, que o Teu Espírito Santo fale conosco através da Tua palavra. O Senhor nos trouxe aqui. O Senhor preparou esse tempo para essa palavra.
e a tua palavra nunca torna vazia, mas sempre cumpre o propósito pela qual foi liberada. E nós temos certeza que não será diferente aqui nessa noite mais uma vez conosco. Ilumina nosso entendimento, Senhor, guarda o nosso coração e que o teu Espírito conduza essa palavra ao mais íntimo do nosso ser, para que possamos entesourá-la e vivermos de forma sábia com tudo aquilo que o Senhor nos alcança. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aos irmãos que estão anotando, o título dessa parábola é normalmente tido como a parábola do mordomo ou do administrador astuto ou infiel. Eu prefiro usar aqui como título da nossa mensagem de hoje, a parábola do mordomo infiel. Porque, embora nós tenhamos um ponto onde Jesus destaca um ensinamento para nós, a gente vai falar aqui hoje, o que marca o caráter desse administrador é a sua infidelidade, que o levou a ser despedido da sua função por seu Senhor. Essa parábola, hoje eu falava com meu bem, meu Deus, amor, essa parábola aqui eu queria pular ela por duas razões. Uma que é uma das mais difíceis, ao meu ver, de se comunicar. Há pessoas que bugam aqui, porque a gente fica pensando, meu Deus, mas então o Senhor elogiou o administrador porque ele foi desonesto? Mas que cargas d'água! E Jesus ainda fala assim, usem o dinheiro desse mundo ímpio para fazer amigos. O que está acontecendo? Então, ela é difícil de compreender, de certa forma, e também fala sobre dinheiro, que sempre é um assunto delicado a se abordar em qualquer esfera, e também não é diferente na igreja. Mas eu fiz um trato com o Senhor, de que eu iria passar pelas parábolas em Lucas, e nós vamos passar pelas parábolas em Lucas, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco aqui hoje, amém? Eu imagino que para alguns dos irmãos, talvez, seja uma novidade ouvir a respeito dessa parábola, assim como para mim também é, né? Nós conversávamos, eu e meu bem, mas essa parábola aqui eu não lembro dessa parábola. Pois é, eu também nunca ouvi falar a respeito dela, mas o Senhor vai nos dar graça para compreendermos essa parábola, amém, queridos? O fato é que o que acontece aqui é o que acontece diversas vezes, onde nós podemos tirar, extrair lições positivas de exemplos negativos. Há quem diga que a gente pode aprender até com o próprio Satanás, né? Até com o próprio inimigo nosso, que uma das coisas que ele faz é não desistir de nos derrubar. Ele vai tentar diversas vezes e vai continuar tentando até Jesus voltar, sabia disso? Então há quem diga que até do inimigo que é dedicado, esforçado, organizado, castas, ordens e demônios, nós podemos aprender. E nesse exemplo negativo aqui, nós também temos algo em essencial para aprender, sobretudo a nossa necessidade de viver de maneira sábia, de maneira prudente, de viver com os nossos recursos a fim de glorificar a Deus. Amém, meus irmãos? Olha só, quem estava aqui no domingo, no penúltimo domingo, nós falamos sobre a parábola do filho pródigo, né? Lembram disso? E nós demos como pano de fundo as duas parábolas anteriores, porque é uma tríade de parábolas que estão no capítulo 15, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho que se perdeu. Amém, meus irmãos? E se você observar o primeiro versículo do capítulo 15, nós vamos ver que aquelas parábolas desse capítulo 15 estão direcionadas especificamente para fariseus e mestres da lei. Se você tem sua Bíblia aberta, volte para o capítulo 15 e observe comigo o versículo 1 e o versículo 2. Olha, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. E o 3 diz, então Jesus lhes contou esta parábola. Lhes contou a quem? Contou aos fariseus e mestres da lei. Amém, meus irmãos? Neste caso dessas parábolas, os discípulos, os publicanos e os pecadores ouviram a parábola de tabela,
porque o público-alvo eram os fariseus. Quantos entendem isso? Amém? Agora, no capítulo 16, que nós acabamos de ler, Jesus muda o foco. É como se ele estivesse falando com esse grupo aqui, e agora ele se vira para o outro grupo. Diz assim o versículo 1: Jesus disse aos seus discípulos. Opa! Os fariseus continuavam ali, os publicanos continuavam ali, mas agora o foco é com discípulos, embora os fariseus também ouçam a palavra. Amém? Tanto é que no final, os fariseus que estavam ali, começam a zombar de Jesus, sinal que eles também haviam ouvido a pregação de Jesus. No capítulo 15, os pecadores que estavam ali ouvindo a mensagem de tabela, representam o filho que está perdido fora de casa. Enquanto que os fariseus estão representados pelo filho perdido dentro de casa. Quantos entendem isso? Amém? No capítulo 16, os discípulos são aqueles que de fato estão seguindo Jesus. Já disseram sim para o seu chamado, já negaram a si mesmos e estão seguindo ao Mestre, reconhecendo as suas dificuldades, seus pecados, sua miséria, sua carência, suas lutas diárias. Amém, meus irmãos? Porque aqui nós estamos numa reunião de discípulos e nós sabemos que nós não estamos prontos ainda. Nós sabemos que nós ainda carecemos da graça, da misericórdia, do favor e da ação de Deus. Porque se pensássemos que não precisássemos disso, nem aqui estaríamos hoje. Eu não vou no culto porque eu não preciso mais ouvir nada da Bíblia, eu já estou pronto. Então, os discípulos são esses que de fato seguem Jesus, conscientes de que precisam de transformação. Já os fariseus são aqueles que pensam já estar prontos, justificados em si mesmos, pelo cumprimento das leis, das práticas religiosas e por sua posição de status social. O que tu quer falar com isso, pastor? Vamos lá. Quando Jesus está aqui falando sobre princípios que envolvem recursos, ele está falando ao mesmo tempo aos verdadeiros discípulos que querem lutar contra o velho homem, mas também fala aos religiosos que pensam que a palavra não é para eles. Jesus acabou de trazer uma mensagem a respeito dos recursos, amém, meus irmãos? Falando com os discípulos, que são aqueles que reconhecem, eu preciso ser transformado. Mas no mesmo ambiente estão aqueles que falam assim, eu não preciso disso. Tanto que ele zomba da pregação de Jesus. Eu quero começar com essa introdução aqui, contextualizando, irmãos, porque nós precisamos refletir em nosso coração, não somente hoje, mas domingo no nosso culto de ceia, domingo de manhã na nossa consagração, em todos os cultos que estivermos, em todos os lugares que estivermos, onde Jesus estiver falando, como estamos ouvindo o que Jesus está falando? Estamos ouvindo como discípulos, que são discípulos de Jesus verdadeiramente, e por isso reconhecem que precisam da palavra, ou estamos ouvindo como fariseus, como perdidos dentro de casa, ou estamos ouvindo como aqueles que chegam para o mestre e dizem, obrigado Deus, porque eu não sou como os pecadores. Nós precisamos colocar o nosso coração aqui diante do Senhor, para ouvi-lo como discípulos, para ouvi-lo como aprendizes, para ouvi-lo como aqueles que querem ser transformados pela palavra de Jesus. Se você puxar na tua memória, na nossa primeira ministração, nesta série Parábolas, lembra que Jesus usa o termo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque muitos estavam ali, mas não estavam abrindo os ouvidos para entender a palavra do Senhor. Que todos nós possamos abrir os nossos ouvidos hoje, para ouvir a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Estão comigo aqui? Amém? Aleluia. No domingo eu fui visitar uns irmãos, amigos lá em Joinville, e eles pediram para eu ministrar a palavra lá. Coitados irmãos, não era acostumado com amém. Amém, 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 amém. Aqui vocês já estão acostumados. Tendo isso em mente, de que Jesus está falando a dois grupos, mas nós precisamos nos adequar ao grupo dos discípulos, amém? Vamos então de fato para a parábola. Eu gostaria de dividir aqui a parábola em 3 cenas, em 3 imagens, e depois vamos entender 3 lições que Jesus nos ensina a partir desta parábola. A primeira cena, ela está presente do versículo 1 ao versículo 2. A segunda,
do versículo 3 ao versículo 7. E a terceira cena está no versículo de número 8. No primeiro momento, no primeiro ato que nós temos aqui, versículos 1 a 2, nós temos narrada a relação aqui do mordomo, não é? Do administrador, com o seu senhor. O mordomo, como os irmãos já devem bem imaginar, era um funcionário da mais alta confiança do seu senhor. Era um funcionário, Gabi, que tinha acesso a todos os tesouros do seu senhor. Era mais ou menos aquilo que José foi na casa de Potifar. Tem acesso a tudo que pertence a ele. A palavra diz que o Potifar não se preocupava com nada além da comida que ia pôr na boca. O resto, o que ia entrar, o que ia sair, o que tinha que pagar, o que tinha que receber, tudo estava sob responsabilidade de José. Por isso que o que se requer de um mordomo, o que se requer de um administrador, não é outra coisa acima de fidelidade. Fala comigo, fidelidade. Em 1 Coríntios, capítulo 2, se você observar, eu faço questão de ler aqui no texto para ficar bem claro. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, olha. Portanto, que todos nos considerem como mordomos ou servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. É isso. O que se requer de um encarregado, de um administrador, de um mordomo? Fidelidade. Exatamente o que faltou ao mordomo dessa história. E nós já podemos fazer aqui alguns paralelos de que se há alguém que nos representa aqui nessa história, é o mordomo. E nós precisamos administrar os recursos que Deus nos confia com fidelidade. Amém, meus queridos? Além do mordomo, nós temos aqui esse senhor, a palavra diz um senhor ou um homem rico, ou muito rico, que tinha aí esse funcionário. E nós, irmãos, podemos observar na narrativa de Lucas, essa presença de diferença de classes, muito frequentemente. Ele trata pessoas que tinham poder político, financeiro, religioso, que normalmente oprimiam as pessoas numa classe inferior. Então aqui está dentro do contexto daquilo que Lucas costuma falar. E aqui então nos versículos 1 e 2, nós temos a acusação. Chega aos ouvidos daquele senhor que o seu encarregado, que o seu gerente, que o seu mordomo estava agindo de corrupção. Ele estava desperdiçando os bens do seu senhor. Note que é o mesmo termo que aparece para o filho pródigo. A palavra diz lá no versículo 13 do capítulo 15, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Nós estamos aqui no mesmo contexto, capítulo 15, capítulo 16. A mesma forma de vida do filho pródigo foi a forma de vida desse mordomo, que desperdiçou irresponsavelmente, dissolutamente, os bens que pertenciam ao seu senhor. E aqui aparece um personagem nas entrelinhas. Porque se nós lemos aqui no primeiro momento, a gente vai ver que tem o senhor, o mordomo e os devedores, sim ou não? Sim, né? O senhor, o mordomo e os devedores. Mas nós temos aqui também, César, a presença da comunidade. Porque alguém foi X9, né? Alguém foi dedurar o cara. Alguém chegou para o Senhor, estou ouvindo falar ao seu respeito. Alguém denunciou ele. E eu entendo aqui, meus irmãos, que a desonestidade praticada no secreto por aquele administrador tornou-se pública naquele momento. Eu percebo aqui, Max, que aquilo que ele fez na calada da noite
agora foi proclamado a luz do meio-dia. Parafraseando o que a palavra diz, aquilo que foi sussurrado nos ouvidos dentro de casa, foi proclamado dos telhados, como disse o Senhor Jesus. Nada ficará oculto, disse o Senhor Jesus. Não há nada que permaneça oculto. O que foi sussurrado no secreto dentro de casa, será exposto e proclamado dos telhados. Portanto, a desonestidade na administração, a infidelidade no gerenciamento dos recursos que o Senhor nos alcança, mesmo que feita em secreto a todos, uma hora vem à tona. Uma hora vem à tona. Não importa o quão astuto eu seja, uma hora vem à tona. Ele estava, como eu disse antes, vivendo na exata maneira do filho pródigo, desperdiçando bens que nem eram seus. Lembra de domingo que eu preguei aqui, eu falei, diz o texto que o filho pródigo saiu e desperdiçou todos os seus bens. E nós comentamos que o texto aqui fala seus bens, porque dá a ilusão que é dele, uma vez que ele está em posse daqueles bens. Estão comigo aqui, meus irmãos? Estou sendo claro? Amém? Mas por que o filho pródigo tinha bens? Porque o pai deu. Eu lembro que eu trouxe uma lista de exemplos. É o meu tempo. Nós não temos tempo se o Deus que criou o tempo não nos der tempo. É a minha vida, eu faço o que eu quero da minha vida. Se o autor da vida não nos desse vida, não teríamos vida. É o meu ministério. Meu Deus, se Deus não tivesse dado dons, capacidades, ministério, chamado, não estaríamos aqui. O filho pródigo só tinha bens porque o pai lhe deu. Não há nada que nós tenhamos que não seja dado por Deus. Amém, meus irmãos? Da mesma forma, aquele servo, por mais que tivesse acesso a todos os recursos, ainda assim, os recursos não eram seus. Mas ele perdeu a noção disso, César, eu acho. Porque se ele tivesse noção de que os bens não eram seus, mas do seu Senhor, ele não iria desperdiçar. Ele não iria esbanjar, ele não iria viver dissolutamente, irresponsavelmente, concorda comigo? Sim ou não? Ele perdeu a noção de quem ele era e de quem era o Senhor. Infelizmente, muitas vezes, nós somos tentados a perder a noção de quem nós somos e de quem o Senhor é. Amém, meus queridos? Ainda nessa cena número 1, dos versículos 1 ao 2, após a acusação, nós temos a consequência imediata do seu pecado, que foi a sua demissão. Versículo 2 diz: então o Senhor o chamou e lhe perguntou: o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Aí tem duas ações. Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Primeiro, antes de ser demitido, de uma vez por todas, ele precisa prestar contas ao seu Senhor da administração que ele havia feito. E eu penso comigo, Anne, que talvez esse mordomo pensasse que esse dia nunca ia chegar. Talvez, irmã Eva, ele pensasse, não, vou viver assim, vou fazer os meus negócios aqui, vou fazer meus brigas aqui, que ele esqueceu que chegaria o dia de prestar contas. Talvez ele tenha pensado que ele nunca seria descoberto, de que ele nunca seria mandado embora, e por isso nunca teria que prestar conta de nada. Ele me lembra aqueles servos, meu bem, da parábola dos talentos, lembram? O Senhor distribuiu talentos a seus servos, saiu de viagem, e quando chegou o dia de prestar contas, porque o dia de prestar contas haverá de chegar. Esse prestação de contas no texto neotestamentário está sempre associado ao juízo divino, ao dia do Senhor, onde todos nós, disse Paulo, haveremos de nos apresentar diante dele para prestar conta de tudo o que fizemos e deixamos de fazer. Esse servo perdeu a noção de que o acerto de contas chegaria, e eu temo, meus irmãos, que nós às vezes também esqueçamos, que nós às vezes também vivamos a nossa vida esquecendo que um dia Jesus vai voltar, e nós vamos prestar conta a Ele de tudo o que Ele nos deu.
de tudo que Ele nos confiou, de todos os recursos que Ele nos deu, nós teremos que apresentar contas de como administramos o tempo, o dinheiro, os dons, os talentos, o Espírito Santo, a igreja, o ministério, tudo o que Deus nos confiou. Às vezes eu fico bem preocupado. Nós chegamos de viagem, quando, amor? Terça de noite? Segunda de noite? Segunda de noite. Ah, que maravilha chegar em casa, dormir na minha cama. Acordamos na terça, né? Faceiro, vamos tomar um café. Na hora de almoçar, a Duda me bateu uma bad vibe. Uma angústia no meu coração. Eu comecei a pensar na igreja. Será que os irmãos estão bem? Será que está tudo certo? Meu Deus do céu, parece que faz um ano que eu estou fora. Meu bem, o que deu? Não deu nada. Porque Hebreus diz, obedeçam os seus pastores, pois eles cuidam de vocês, como quem haverá prestar conta do rebanho do Senhor, diante dele um dia. Todos nós recebemos do Senhor várias coisas. E haverá um dia, como diz meu avô, de encostar o umbigo no balcão e acertar a conta. Te dei tempo, o que tu fez? Te dei recursos, o que tu fez? Te dei dons, o que tu fez? Ai, Deus, Senhor, é porque, o Senhor me deu o dom no século 21. A vida é muito corrida no século 21. Deus, eu não consegui ganhar 15 mil por mês. Era o meu objetivo, quando eu ganhasse 15 mil por mês, aí, meu Deus, eu ia assim, eu ia sustentar um missionário na África. O dia da nossa prestação de contas vai chegar, amém, meus queridos? Aleluia. Só que isso tem que ser alegria para nós, porque aqueles que foram fiéis, o Senhor diz, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Eu quero ouvir isso do Senhor. E além da prestação de contas, o Senhor já deixa aqui no versículo 2 a sua demissão sumária. Ele fala, você não pode, fala não pode continuar sendo o administrador. Mesmo tendo uma última missão a fazer, prestar contas, o balancete final, ele já sabia, o seu destino está selado, você será demitido e não tem mais o que você fazer diante disso. Eu penso também no dia do Senhor, Max. Depois do dia do Senhor, não tem mais o que fazer. Eu penso que no dia do Senhor, talvez a gente vai ter vontade de dizer assim, mas então me dá mais tempo, Jesus, para eu voltar e fazer mais coisa. Então me dá um pouco mais de tempo para eu, se o Senhor me der mais tanto tempo de vida, eu vou ser fiel, eu vou servir ao reino. Não, depois de bater as bielas, não temos o que fazer. A palavra diz, porque para o sepulcro onde vais, não há obra, não há entendimento, não há nada. Nós temos o hoje, nós temos o agora, com aquilo que Deus nos deu hoje, com aquilo que temos em mãos agora, é com isso que temos que honrar o nosso Senhor, e glorificar ao nosso Senhor, amém, meus irmãos? Aleluia. A demissão daquele homem era certa. Essa então é a primeira cena, tendo ali dentro a denúncia e a demissão. Vamos para o segundo bloco, a partir do versículo 3. Nesse segundo bloco, meus irmãos, eu quero destacar duas coisas: o dilema daquele homem e a astúcia daquele homem. A NVI aqui, na epígrafe do texto, dá o título da parábola de A Parábola do Administrador Astuto. Por que dilema, pastor? Veja o que esse homem diz no versículo 3. Meu Senhor, imagina a cabeça do cidadão. Meu Senhor está me despedindo, já era, não temos o que fazer. O que eu vou fazer? O que farei? Para cavar, não tenho força. E para mendigar, tenho vergonha. O que eu vou fazer? Meu bem, aquele homem tem uma única certeza, a incerteza do amanhã. A única certeza que ele tem é a incerteza do amanhã, porque ele não tem mais o que lhe dê subsistência, ele não terá mais o seu salário,
ele não terá mais aquilo que o sustenta. Ele está impedido pelo seu pecado de realizar aquilo que lhe dava sustento. E quando ele olha para si próprio, para tentar se sustentar por si mesmo, ele reconhece: para trabalhar em outra área, para cavar, eu nem tenho mais força. Talvez ele era idoso, talvez ele tinha algum problema de saúde, o fato é que ele não tinha capacidade física de desenvolver algo que lhe desse subsistência. E por outro lado, ele fala assim: para mendigar, eu não tenho essa cara de pau. Para roubar os outros, ele tinha, né? Para defraudar o senhor dele, ele tinha. Mas para pedir esmola, não. Sabe o que eu vejo aqui? Essa é a situação do homem. Se nós não recebermos do Senhor a vida, o fôlego, os dons, os recursos, a saúde, nós não vamos obter isso em nenhum outro lugar. Por nossas próprias forças e méritos, nós não conseguiremos. Nós somos como esse homem aqui. Eu olho para mim e eu não tenho força de cavar. Eu não tenho força de me sustentar a mim mesmo. Todos entendem o que eu estou falando aqui? Eu estou incapacitado. Ele se encontra num dilema. O que eu vou fazer para me manter? O que fazer para me sustentar? E de repente, uma lâmpada acende na cabeça dele. Plim. Ele tem uma ideia, ele diz no versículo 4: já sei o que vou fazer. E a brilhante ideia que ele tem é a seguinte: ele vai até os devedores do seu senhor e pergunta: Fabiano, quanto que você deve? Eu devo 100 potes de azeite. Isso dava mais ou menos 3.000, 4.000 litros, dívidas altíssimas. Ele fala assim, ó: pega depressa aqui o livro, Fabiano, e escreve que tu deve só 50. Imagina o Fabiano, uma dívida altíssima, que ele tinha dificuldade para pagar. Aí chega o César, representando o Senhor, e fala assim: não, cara, promoção, 50% de desconto. Sabe aqueles negócios do governo, Desenrola Brasil? Esse negócio assim, desconto para acertar as dívidas? 50%. Mas o cara ficou faceiro, né? Aí ele vai para o outro devedor: quanto que você deve? Eu devo, quanto que ele fala ali? 100 tonéis, né? 100 tonéis de trigo, também aproximadamente 4.000 litros de trigo. Ele fala assim: não, escreva aqui 80, 20% de desconto. Qual é a estratégia dele, meus irmãos? E aqui se revela a astúcia desse homem. Ele concede, Duda, generosos descontos para pessoas que estavam endividadas. A partir desse momento, as pessoas não sabem ainda que ele foi demitido, amém? Então, ele está ali representando o Senhor ainda. Quando ele dá esse desconto para os devedores, ele eleva a sua estima para com eles e também do Senhor. A partir de agora, tanto o administrador quanto o Senhor têm a fama de serem generosos, bondosos, agradáveis, amigos. Todos entendem? Amém, meus irmãos? As pessoas agora passam a celebrar tanto o Senhor quanto o mordomo. Por quê? Ele pensa o seguinte: se eu fizer isso e as pessoas me querem bem, quando eu for demitido, eu vou ter um lugar para ficar. Porque eu chegar assim e dizer: ô Fabiano, lembra lá, cara? Te dei 50% de desconto, cara. Te tirei de uma ali, ó. Arruma um lugarzinho para mim aí. Claro, com certeza, pode ficar. Quer trabalhar aqui na minha terra, na minha propriedade também? Tem vaga para você. Então, em pouco tempo, porque ele fala rapidamente, escreva aqui, em um curto espaço de tempo, ele sai de uma situação dificílima, com uma jogada de mestre, com uma jogada brilhante, porque agora, se o Senhor descobre isso, e ele vai tentar agora punir o servo, o Senhor ia ser mal visto, porque todo mundo amava o servo, né? E se o Senhor vier: não, a dívida não é essa, e tenta reajustar de novo a dívida, a sua imagem ia cair, e ele precisava prezar pela sua imagem. Ou seja, o Senhor ficou amarrado. A única coisa que restou para aquele senhor foi fazer o seguinte, versículo de número 8. O Senhor
elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. E aqui que vem o ponto que às vezes buga a nossa cabeça. Como assim o Senhor elogia a desonestidade? O fato é que o Senhor não elogia a desonestidade. O Senhor elogia a astúcia daquele servo. Ele continua sendo um corrupto, ele continua sendo infiel, ele continua demitido por seu pecado, mas o Senhor tem que reconhecer, ele é um corrupto, mas inteligente. Ele é um jaguara, mas criativo. Ele é um sem vergonha, mas que consegue se virar. Você entende o que eu estou falando aqui? Aqui que vem o ponto, Jean, que eu falei. Tirar uma lição positiva de um exemplo negativo. O elogio a esse servo está na sua astúcia, que é a mesma palavra, meus irmãos, que é usada às vezes para ser traduzida como prudência, sabedoria. Ok? Em Mateus 7, por exemplo, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, sábio, astuto, inteligente, ligado. Amém, meus queridos? Amém, meus irmãos? Então, qual que é o ponto aqui? Jesus está pegando o exemplo de um cara que não vale nada, um cara desonesto, imoral, mas astuto. E contrasta agora com os seus discípulos, porque o foco da conversa é com os discípulos. E nós temos então as 3 lições que podemos tirar aqui dessa parábola. A primeira lição está no versículo 9. Observe. Por isso lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Olha um pouquinho antes para o versículo 8, a parte B. Diz ali, pois os filhos deste mundo são mais astutos ou mais sábios, mais prudentes no trato entre si do que os filhos da luz. Então Jesus pegou esta parábola, sendo um exemplo dos filhos das trevas, amém? Desonesto, imprudente, assim por diante, para fazer um contraste com os filhos da luz, os seus discípulos. E ele fala o seguinte: os do mundo são mais sábios no gerir seus recursos do que os filhos da luz. Olha o que esse cara fez. Ele é um perdido, ele está condenado, ele é infiel, mas esperto, ligado. E lembra o que Jesus disse? Sejam mansos como a pomba, mas astutos como a serpente. E aí, o ponto é justamente esse. Nós também precisamos ser astutos. Nós também precisamos ser inteligentes. Nós também precisamos gerir os nossos recursos de forma prudente, de forma sábia. E a primeira lição é a seguinte: precisamos de sabedoria quanto aos recursos. Precisamos de sabedoria quanto aos recursos. O que Jesus faz é nos chamar a atenção, não à infidelidade do homem, mas à astúcia, à criatividade dos ímpios para a sua impiedade. Pare e analise, meus irmãos. O quão criativos, dedicados, esforçados, zelosos os ímpios são para praticar as suas impiedades. Faz sentido isso para alguém? O quanto os ímpios se esforçam, se interam, se dedicam, são criativos na prática do mal. Vou observar algumas coisas aqui, Duda. Tecnologia, por exemplo. Quem usa mais a tecnologia? Os filhos da luz para o avanço do reino ou os filhos das trevas para o avanço das trevas? Olha, ontem nós assistimos, né, amor, por um tempão,
Eu assisti acho que um episódio e meio, e depois de dormir, de The Chosen. Por que é tão bom ver The Chosen? Por várias razões. Uma delas é porque a qualidade é boa. Uns outros filmes de crente, ou qualidade de som ruim, imagem ruim, roteiro ruim, tudo ruim. É, não é? Coisa terrível. Na comunicação, meus irmãos. Quem investe de forma criativa, sensata, inteligente, astuta em comunicação? É mais os filhos da luz, para o avanço do reino, ou os filhos da treva? Lembram a passagem do discipulado, depois que Jesus morreu? Quando os guardas viram aquela glória de Jesus ressuscitar, ficam apavorados. Aí chegam os líderes religiosos e falam assim: ó, vamos te dar uma grande quantia em dinheiro para vocês contar uma outra história. Contem que eles vieram de noite aqui e roubaram o corpo dele. E contaram essa história. Eu sempre falo sobre isso, que o inferno investe pesado na mentira. E os investidores da verdade? Nós vamos começar a salvar as pregações, irmãos. Ó, tá testando lá a câmerazinha lá em cima. Se bobear daqui a um tempo, nós vamos começar a fazer tráfego aqui em São Miguel do Oeste. Ah, porque vocês querem ser famosos, aparecer? Não, nós queremos levar a mensagem do Evangelho, seja na mídia, seja pessoalmente, seja no folheto, seja aqui. O importante é que o reino seja anunciado. Irmãos, eu fiquei assim, ó, triste umas 2 semanas, um tempo atrás. Todas as várias casas que eu tinha passado, em vários bairros, estava lá. Consulta com os pretos velhos. Um folderzinho. Os caras pagaram para fazer um folder, pagaram para imprimir o folder, investiram tempo e cara de pau de ir casa por casa levar um folder de consulta ao preto velho. Eu fiquei pensando, nós vamos perder para eles? Não é? Nós vamos perder para eles, talvez? Ah, mas é que eu tenho vergonha de levar um folder. Ah, mas é que não sei o quê. Não, nós não podemos, irmãos. É o que Jesus está ensinando aqui. Observem como os ímpios são astutos. Vocês têm que ser mais ainda, porque vocês têm uma mensagem muito mais poderosa, muito mais verdadeira e transformadora. No que diz respeito às causas, às bandeiras. Meu Deus do céu, o pessoal levanta a bandeira disso, daquilo, e dá a cara a tapa nas mídias. E nós às vezes temos vergonha. Eu vi um vídeo que chega a ser engraçado, de uma menina falando braba assim: eu vou provar para vocês que lá em Levítico a Bíblia não fala contra o homossexualismo. Eu não falo hebraico, mas eu vou provar para vocês. E braba, dá a cara a tapa, se expõe. E a gente tem vergonha de mandar um áudio às vezes para um amigo: ô, irmão, seria tão legal você estar no culto comigo aí, que tal? Passo te buscar, te espero na porta. Vai lá ver o que você acha interessante ou não. A gente tem vergonha de mandar um áudio. Observe como os ímpios são. Como eles são astutos para a impiedade. Meus caras fazem todo um rolo para uma traição. Astuto, planejado, nas riquezas, nos bens materiais, e assim por diante. O fato é que normalmente, irmão, nós ficamos muito atrás dos ímpios no domínio dos meios, no domínio dos recursos, na utilização dos recursos. E nós não podemos nos conformar com isso. Amém? Eu já contei essa história aqui, isso me marcou. Ali na pandemia, eu ainda estava no meu último ano trabalhando na Astra em Maravilha, tinha uma colega muito legal. Mas achei engraçado, eu trabalhando aqui no meu escritório, na minha salinha, e elas no lado assim, mexendo nos arquivos, e ela e minha outra colega conversando: ai, que saudade antes da pandemia, né? E falando, eu que ouvindo. Uma hora ela falou assim: meu, que saudade de subir no loteamento, encher o carro de cerveja, colocar o sonzão, bater, sentar ali na capota do carro, encher a cara, vomitar nos pneus do carro. Eu fiquei: Senhor amado, saudade disso. Agora veja, o cara trabalha a semana inteira, faz hora extra, para pegar o dinheiro, chegar na sexta-feira
comprar um monte de cerveja e vomitar no pneu do carro. Usa os seus recursos, aqui nesse caso agora monetário e financeiro, para impiedade. Paga caríssimo por um acompanhante de luxo. Paga caríssimo um ingresso para sei lá o que festival das quantas. Paga caríssimo para manter o vício. Investe pesado na perdição, na impiedade. É essa a mensagem que Jesus está dando para os discípulos. Observem como os ímpios são astutos, eles são ímpios, eles estão indo para a condenação, eles são desonestos, mas ao menos eles são criativos. Eles investem os seus recursos na impiedade. E os filhos da luz precisam aprender com os filhos das trevas em alguns pontos. Amém, meus irmãos? Essa é a primeira lição. E também, ligado a isso, Jesus nos ensina que nós precisamos usar os nossos recursos visando o reino de Deus. Eu falei antes, são 3 lições. A primeira lição é como usar os recursos, dividido em 2 partes. Primeiro, ser sábio quanto aos recursos. E segundo, usar os recursos visando o reino de Deus e a glória do nosso Senhor. Quantos entendem? Quantos estão comigo aqui? Então, irmãos, tendo aqui esse contraste com o mundo, Jesus vai mostrar aqui essa lição. Usem os seus recursos terrenos com mais astúcia que os ímpios. Ele fala aqui no versículo de número 9. Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. Ele dá um objetivo. De forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Você percebe, Duda, que quando ele está falando da parábola, ele diz que uma vez demitido, o mordomo falou assim, eu vou usar esses recursos aqui que não são meus, para ganhar o coração do pessoal, para que eu tenha um lugar aonde ficar depois. É isso que acontece. E aqui Jesus diz assim, já vocês usem os seus recursos desse mundo aqui ímpio para fazer amigos que vão os receber não aqui, mas nas moradas celestiais. O que está falando aqui, meus irmãos? É que todos os ganhos terrenos, todos, por mais rentável e por mais duradouros que sejam, vão acabar. Todos. Eu tenho não sei quanto investido em ação. Eu tenho não sei quanto em fundo imobiliário. Eu tenho não sei quanto em previdência privada. Eu tenho não sei quanto em imóveis. Seja o melhor dos investimentos que for, e duradouro e estável que for, vai acabar. Vai terminar. Uma hora nós vamos bater as botas e não vamos levar nada disso aqui. Então Jesus diz o seguinte: usem os seus recursos não simplesmente para investir em coisas daqui, mas investir naquilo que é eterno. É o que Jesus está dizendo. Invista os seus recursos naquilo que é eterno. Não use todo o teu provento pensando no que é perecível. Amém, meus irmãos? Mas use visando ganhar amigos que nos receberão nos céus. Que amigos são esses, pastor, que vão receber no céu? Não é quem já está lá, é quem está aqui. E eu invisto os meus recursos nele, para que um dia eu encontre com ele no céu. Quem são esses, meus irmãos? Olha só, por exemplo, é um café que você investe na vida de alguém. Está aqui, é isso. É um café que você fala assim, percebi que o meu amigo lá também é assim. Bora tomar um café, eu pago o café para ti. Lá na Bonamé. Vamos lá na Mapô. Sei lá no posto, lá em casa. Você diz assim, eu vou pagar um café para ti. Para você pedir, como é que está teu coração? Como você está? Posso orar por você? Talvez isso seja o primeiro passo para você ganhar alguém para Cristo e encontrar com Ele nos céus. Custou o investimento de um café.
O que são esses amigos? O que é esse investimento aqui, meus irmãos? É uma Bíblia que você dá de presente para alguém? R$ 50, R$ 30, que você investe na vida de outra pessoa. Tem vários exemplos aqui, meus irmãos. São as roupas que você doou e aqueceram quem estava em frio. É o alimento que você doou e saciou a fome de quem não tinha o que comer. É o auxílio que você enviou para aqueles que sofreram no Rio Grande do Sul um tempo atrás. É o auxílio missionário que você dá, que sustenta o missionário em outro país, em outro estado, em outra região. Amém, meus irmãos? É o dízimo que você dá que mantém a igreja aberta. É o auxílio aos irmãos que sofrem catástrofes. É o auxílio àqueles que estão enfermos. É o investir os teus recursos não só em ti e em coisas que acabam, mas investir os nossos recursos naquilo que é eterno. Amém, meus irmãos? Essa é a lição que Jesus nos ensina primeiro no versículo 9. Usem a riqueza deste mundo, não para acumular, não para dizer que você tem mais, mas use a riqueza desse mundo para ganhar amigos que vão te receber nas moradas eternas. Glória a Deus. Já vou indo para o fim. Mas a segunda lição que nós aprendemos aqui é a seguinte: a fidelidade no pouco será a mesma no muito. A primeira lição é sabedoria para usar os recursos. A segunda lição é a fidelidade no pouco será exatamente a mesma no muito. O ensino do Senhor é claro e direto. Eu às vezes saio do culto preocupado, meu bem sabe. Saio do culto preocupado, meu Deus, amor, será que alguém não vai pensar que é uma indireta? Será que eu não peguei pesado? Mas quando eu vejo Jesus pregando, meu irmão, eu sou bem leviano. Sou bem light quando vejo Jesus pregando. Ele não corta a volta igual eu faço. Ele não faz o rodeio igual eu faço para falar um ponto. Ele fala o seguinte: se vocês forem fiéis no pouco, serão no muito. Mas se forem desonestos no pouco, também serão no muito. As frases que a gente ouve muitas vezes sobre ser generoso quando tiver mais. Ah, quando eu tiver mais eu vou ser generoso. Ah, quando eu tiver... É desculpa. É o que Jesus está falando aqui agora. A nossa fidelidade com o pouco que nós temos hoje será replicada quando tivermos muito. Ou se tivermos muito. Vai ser a mesma coisa. Portanto, Fabiano, se eu não consigo dedicar 1 hora da minha semana para cuidar de alguém, eu sou um mentiroso quando eu falo que eu tenho que ser tempo integral, full time. Se eu não dedico 1 hora na semana para cuidar de alguém, eu não vou dedicar para cuidar quando eu tiver full time. Que o sonho de muita gente, né, é ser full time. Todo mundo, uma época ali, todo mundo queria largar os empregos para ficar tempo integral. Mas quando tinha emprego, não dedicava 1 hora para cuidar de ninguém. Se não é fiel em uma pessoa, por 1 hora, não vai ser fiel com, sei lá, 1000 pessoas. Quantos entendem? Se eu não consigo dizimar sobre um salário mínimo, eu também não vou conseguir, muito menos, se um dia eu ganhar 10 salários mínimos. Imagina. Eu tenho dificuldade de tirar R$ 140 do meu salário mínimo. Acho que eu vou tirar R$ 1.400? Não vou. Perceba que aqui não está falando sobre aqueles que querem e por alguma razão, doença, seja lá o que for, não conseguem. Amém, meus irmãos? Não é isso que está falando. Ele está falando daqueles que têm, mas são apegados ao dinheiro ao ponto que não conseguem. Preferem gastar os R$ 140 numa pizza, preferem gastar os R$ 140 na farmácia, preferem gastar os R$ 140 em qualquer outra coisa, mas não conseguem entregar para o Senhor. E eu já falei aqui, né? Fico às vezes meio desconfortável de falar sobre recursos, mas é uma coisa necessária a ser abordada. E aqui é o princípio bíblico.
Pastor, você fica falando aí porque agora você precisa do nosso dízimo para sobreviver. Eu preciso do meu Senhor para sobreviver. Se você não for fiel, Deus vai levantar alguém que seja fiel. É assim que funciona o jogo. Amém, meus irmãos? É assim que a coisa funciona. Agora, eu não posso me omitir como pastor de trazer o princípio bíblico. O que Jesus fala aqui é que não adianta eu dizer, Senhor, quando me sobrar 5.000 reais por mês, eu vou dizimar. Eu não vou dizimar. Jesus diz aqui que aquilo que eu fizer no pouco, eu vou replicar no muito. Se eu não sou fiel hoje com um ministério que aparentemente é pequeno na igreja, eu certamente não serei fiel se um dia eu for pastor de uma igreja. Não adianta. Se eu não for fiel para cuidar de, vou dar um exemplo aqui, né? As irmãs da criança não estão aqui hoje, né? Mas vamos dar um exemplo. Se eu não fosse fiel para cuidar de 3 crianças, por exemplo, não serei fiel para talvez ter cuidar de um departamento kids que vai influenciar o estado inteiro. Amém, meus irmãos? Eu já falei para vocês, embora eu já falei várias vezes que eu me acho inadequado em vários sentidos, e que eu preciso aprender muitas coisas, melhorar muitas coisas ainda, mas o meu ministério não começou aqui. O meu ministério começou lá no Chapecó, no bosque, com os maconheiros fumando maconha, e nós pregando o evangelho para 3 pessoas. Foi lá que começou. Amém, meus irmãos? Porque tudo é de acordo com a fidelidade. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Agora, se não houver fidelidade no pouco, não haverá fidelidade no muito. Amém, meus irmãos? E nesse ponto aqui, Jesus faz 2 observações no sentido de subdivisões. Ele fala no versículo de número 11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Então ele trabalha aqui uma questão de riquezas falsas e riquezas verdadeiras. Ele diz que se nós não formos dignos de confiança em lidar com recursos materiais deste mundo, dinheiro, por exemplo, nós não receberemos as verdadeiras riquezas. E quais são as verdadeiras riquezas, irmãos? O que vocês acham? Quando tomam um gole de água, o que vocês acham? Jesus está falando aqui, Duda, que dinheiro não é riqueza de verdade. O que é riqueza de verdade? Eu entendo que são justamente aquelas que não acabam. Eu entendo que é justamente aquelas que o ladrão não rouba, que a traça não corrói. Que são justamente aquelas, Fabiano, que a volatilidade do mercado financeiro não abala. Que a inflação não afeta. Que a briga de Trump com Lula não vai afetar. Que o tarifaço não toca. Essas são as riquezas verdadeiras, que as crises políticas não afetam. São as riquezas, Max, que Jesus nos manda, em contraste com as outras, acumular. Mateus capítulo 6, ele diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde o ladrão e a ferrugem destroem, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam. Mas acumulem, em contraste, para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Então, Anny, as riquezas verdadeiras não estão no Sicoob. As riquezas verdadeiras são aquelas que são tesouros celestiais, tesouros no céu. Amém, queridos? Isso é verdadeiro. Entendendo isso, olha que sério o que Jesus diz. Que se eu não for digno de confiança, não for fiel com os recursos daqui, Ele não me entregará os recursos de lá. É isso que Ele diz. Se vocês não forem dignos de confiança com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Nós corremos o risco de ser pobre aqui e pobre no céu. Veja, ele não está falando aqui de perder salvação.
Eu não vejo que está falando de perder a salvação, porque o assunto é com o discípulo, amém? Mas está falando assim que eu posso entrar no céu, que tem tanta abundância para eu viver, mas ficar com pouco, entre aspas, porque não fui fiel aqui. Certa feita alguém disse que os tesouros que eu levo para o céu tem a ver com os tesouros que eu dou aqui, ou que eu invisto pelo reino aqui. E de alguma forma, pelo menos em parte, tem sentido isso. Porque a fidelidade que eu tenho com recursos temporais, investindo no reino, é uma aplicação no reino, que vai me render verdadeiras riquezas no reino eterno do Senhor Jesus. Amém? E nesse mesmo caminho de fazer paralelo com coisas daqui, coisas de lá, no versículo seguinte, versículo de número 12, ele vai falar sobre bens dos outros e bens meus. Olha o que ele diz: e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Antes, Jesus tratou os recursos terrenos como falsas riquezas, amém? Amém, irmãos? E aqui, ele fala sobre os bens terrenos como os bens que pertencem aos outros, e depois de bens que pertencem a nós. O que é isso? Tudo o que nós recebemos aqui não nos pertence. Entenda isso, meus irmãos. Nós temos que entender isso. Tudo o que nós temos aqui não é nosso. Nós somos administradores do que Deus nos confiou para administrar, mas pertence ao Senhor. Se não me engano, o Salmo, não lembro o número agora, mas ele diz: do Senhor é a terra, os céus e tudo o que neles há. O tempo que temos é do Senhor, vamos prestar conta. A família que temos é do Senhor, vamos prestar conta. O dinheiro que temos vem do Senhor, vamos prestar conta. Amém, queridos? E é a nossa fidelidade quanto a esses recursos que dirá se nós receberemos ou não o que realmente é nosso. Se vocês não forem dignos de confiança com os bens dos outros, quem lhes dará o que é seu? Sabe quando receberemos o que é nosso? Quando ouvirmos: entre para o reino que lhes foi dado como herança. Aqui nessa terra, tudo passa por nós, mas na eternidade, aí sim receberemos uma herança perpétua que nos pertence. Mas a medida da herança que receberemos é a medida da fidelidade que temos com o que não nos pertence aqui hoje. Por isso que é seríssimo esse assunto. Como lidamos com os recursos que Deus nos deu? É seríssimo. Amém, queridos? Para fechar, falamos que a primeira lição que aprendemos com Jesus aqui é sobre como usar os nossos recursos. A segunda lição é que a nossa fidelidade no pouco será a mesma no muito. E por fim, a terceira lição é a seguinte: não tenha dois senhores. Claro e direto. Não tenha dois senhores. Isso está no versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mais uma vez, Jesus é claro, direto, categórico e objetivo. Seco na pancada. A gente percebe isso pelos termos que ele usa. Ninguém. Ou seja, não deixa exceção alguma. Ninguém pode servir dois senhores. E depois ele fala também: odiará e amará. Perceba os extremos? Não há meio termo aqui. Vai odiar um e amar a outro. Depois ele fala: dedicará a um e desprezará o outro. De novo, não há meio termo, Duda. Não há meio termo, ele é direto e categórico. Não tem como amar a Deus e ao dinheiro. Não tem como. Não tem como servir a Deus e servir a Mamon. Mamon é aquele que acumula. Não há como servir a dois senhores.
Um teólogo chamado Warren Wiersbe diz o seguinte: quem escolhe servir ao dinheiro não pode servir a Deus. Quem escolhe servir a Deus não servirá ao dinheiro. Se Deus é nosso Senhor, o dinheiro será nosso servo. Mas se Deus não é nosso Senhor, nós nos tornaremos servos do dinheiro. Assim. Ei, meu pai sempre diz uma frase: o dinheiro é um ótimo empregado e um péssimo patrão. O dinheiro é uma bênção, dinheiro não é problema. Dinheiro às vezes é a solução do problema, né? Dinheiro é uma bênção quando tratamos ele como ele é, coisa. O problema é que existe uma tentação frequente de tratarmos ele como um senhor, como um ídolo. E o que o Senhor diz é: não há como ter dois senhores. Se o Senhor Deus é Senhor da nossa vida, o dinheiro não pode mandar em nós. Agora, se o dinheiro manda em nós, automaticamente Deus não é o nosso Senhor. A reflexão que nós precisamos fazer é: quem tem sido o Senhor das nossas vidas? Quem define as prioridades da minha agenda? Deus ou o dinheiro? Às vezes, falei antes, por exemplo, a questão do dízimo e assim por diante. Às vezes a pessoa realmente, eu vou dizer, acerta as tuas coisas, organiza a tua vida, depois você dizima. Amém, meus irmãos? Vocês sabem disso aqui, né? Aqui a gente é bem tranquilo quanto a isso, né? Amém? Bem claro. Às vezes o cara fala, não venha quarta-feira no culto. Está endividado, enrolado, tem que resolver? Trabalhe mais, para ganhar mais dinheiro, para pagar, e depois você pode voltar a estar no culto. Amém, meus irmãos? A questão aqui é com quem tem como, mas é apegado. A questão aqui é como nós conversamos, né, Duda? Duda falando esses dias. Ficou acho que 1 ou 2 semanas sem vir aqui na quarta-feira, porque precisava. Faltou dinheiro. Né, Duda? Faltou dinheiro. Precisou trabalhar à noite. Trabalhou o dia inteiro, foi à noite trabalhar até tarde. Mas depois que não precisou mais, ela não serve a mamão para dizer, eu preciso ganhar mais. Porque a prioridade dela na agenda dela, na quarta-feira à noite, é o culto. Não ganhar mais dinheiro. Aqui é a questão. Deus é o meu Senhor, mas é o dinheiro que define minha agenda? Opa. Deus é o meu Senhor, mas quem define o que eu faço com meus recursos? A minha vontade de ver o meu saldo cada vez maior assim? Qual que é o teu objetivo com aquele dinheiro? Eu conversava com uma pessoa essa semana que eu amo muito, ela falava, eu sempre quis assim, sonhar para poder ter mais, e ter mais, mas por quê? E ter mais. Nossa vida, meus irmãos, não pode ser conduzida pelo dinheiro. Ele não pode nos levar onde Ele quer. Nós temos que colocá-lo Ele no seu devido lugar. De novo, o dinheiro é uma bênção. Em nome de Jesus, seja plenamente abençoado. Meu desejo é que, olha, a gente já é uma bênção, que é só carro bom aqui na frente da igreja. Meu desejo é que cada vez melhore ainda mais. Amém, meus irmãos? Mas nós precisamos ter o nosso coração guardado quanto a isso. Porque é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque às vezes ele coloca o dinheiro como o senhor do seu coração. E o diabo ele não quer nos tirar da igreja, simplesmente. Ele quer tirar Deus do centro do nosso coração. Por isso, meus irmãos, é preciso viver intencionalmente. Grava essa palavra, intencionalmente, para centrar nossa vida no Senhor. Porque não faltam coisas, né, que querem roubar o centro do nosso coração. Você precisa se esforçar, às vezes, para dizer, não, esse lugar tem dono. Não é o dinheiro, não é o conforto,
não é o meu próprio desejo, meus próprios planos, é o Senhor que governa a minha vida. Todos nós temos tendências pecaminosas, meus irmãos. Mamon quer sentar no coração, no trono do nosso coração, de todos nós. Mas nós temos que dizer: não, eu tenho um Senhor sobre a minha vida. A palavra diz que a graça nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Essa palavra paixões, se você observar de onde vem o termo grego, significa girar em torno. Ou seja, paixões mundanas é uma vida que gira em torno de coisas mundanas. E a graça do Evangelho nos ensina a renunciar a essa vida, porque existe alguém no centro. Nossa vida não gira em torno de coisas. Nossa vida gira em torno do Senhor, da sua vontade, do seu propósito. Portanto, irmãos, na parábola do administrador infiel, nós tiramos lições de um mau exemplo. Mas é exatamente o que Jesus quer nos provocar, é a provocação. Assim como ele provoca os judeus com o bom samaritano, é tocar na ferida, é cutucar, é nos provocar mesmo. É dizer o seguinte: os ímpios às vezes são mais astutos e sábios do que nós. Por isso, filhos da luz, usem seus recursos com inteligência, investindo naquilo que é eterno. Amém? Eu tenho orado para que o Senhor abra mais contatos para nós, meus irmãos, para que a gente possa, de alguma forma, investir mais em missões, de forma prática. Use seus recursos investindo naquilo que é eterno. Ele também nos ensina: se você não for fiel no pouco que você tem hoje, você não será no muito que você poderá ter amanhã. Eu costumo dizer que ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer para o outro. Jesus não se preocupa com quantidade, falando aqui em questão monetária agora. Você sabe disso. É por isso que ele elogia uma viúva que dá moedinhas, a despeito de ricos que dão grandes quantias. A questão não é a quantidade, a questão é a fidelidade. Amém? É sobre fidelidade o assunto aqui. E essa parábola também nos ensina que nós não podemos ter dois senhores no nosso coração. Nós servimos a Cristo Jesus. E Ele orienta toda a nossa vida, inclusive os nossos recursos. Amém? Vamos orar, fique em pé.